Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens que nós iniciamos na semana passada. A nossa série é a Igreja, no que cremos, quem somos, o que fazemos. Os objetivos da nossa série é revisitar algumas das doutrinas básicas cristãs para reafirmar o que nós cremos, qual é o fundamento da nossa fé, o que a Igreja Batista Conviver, o que eu e você que fazemos parte desse povo podemos estabelecer. Se a gente fosse fazer um manual aqui, fazer uma declaração, onde está afirmada a nossa fé, é isso que nós estamos tentando fazer, pegando alguns princípios básicos da teologia, chegando na linha da teologia sistemática, de maneira bem simples. Não é uma aula de teologia profunda, nós não vamos nos aprofundar nos termos técnicos, mas a ideia é para te dar ferramentas do que você pode aprender sobre a palavra de Deus, sobre a nossa fé. Na semana passada nós falamos sobre a Escritura Sagrada, falamos como a importância da Escritura, a autoridade das Escrituras, e ela é o fundamento básico de onde nós tiramos todas as outras doutrinas. Então, semana passada nós começamos justamente pela Escritura, para daí, baseado na Escritura, nós podemos avançar naquilo que nós cremos. E aí agora, nossa mensagem de hoje é justamente falar sobre Deus e a Trindade. Nós vamos explorar a natureza de Deus e o mistério da Trindade Sagrada. Se a Escritura é a base da nossa fé, aquilo que alimenta e sustenta, da onde nós tiramos os alicerces daquilo que nós cremos, Deus é o nosso objeto de fé, é aquele que nós adoramos, é a pessoa central demonstrada na Escritura. E como que tem que ser a nossa relação com Deus? A pergunta que se faz necessário desde já é: quem é Deus para você? Se você tivesse e fosse uma prova aqui, aliás, um parênteses, a Bíblia fala que a gente tem que estar pronto para dar razão da nossa fé para todo aquele que nos questionar. Então, se alguém chegasse para você e quem é Deus para você? Define Deus para mim. O que você diria? Está gravando aqui, tá só. Mas pode falar, eu quero ouvir você. Onisciente, quem é Deus para você? Onisciente, onipotente. Onisciente, onipotente, onipresente. O que mais? Quem é Deus para você? O caminho da vida. Uma vez só, uma brincadeira, só para a gente entrar aqui na reflexão. Uma vez estava no seminário e eu lembro que o professor fez essa pergunta. E aí teve um aluno que falou: Deus é tudo. Deus é tudo. E aí o professor, brincando, ele falou: então Deus é o colesterol, é a diabetes. Claro que não. Quem que é Deus? Nós precisamos definir Deus de uma maneira mais palpável. Ele é o objeto da nossa fé. Nós estamos aqui, eu quero crer que você está aqui. A maioria de nós aqui já está vindo na igreja há um bom tempo. Hoje nós, infelizmente, não temos nenhum visitante. Então é bom para a gente refletir o que nós cremos. Você está vindo aqui já, de você, o objeto da sua fé, eu quero crer que você vem para adorar a Deus. Quem é Deus para você? O que Deus significa para você? Nós vamos ver aqui, eu vou pôr algumas definições de alguns teólogos. Nós vamos tentar refletir, tentar trazer para a Escritura de uma maneira muito simples, tá, irmãos? Não vou se estiver muito difícil, ou se estiver muito, sei lá, você pode interromper e falar: pastor, eu não estou entendendo, ou o que tem a ver, o que isso tem a ver comigo? A ideia é simplificar para a gente poder estabelecer aqui padrão para a nossa vida. Então, algumas definições. O Berkhoff diz o seguinte: Deus é um Espírito infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade, verdade. O Catecismo de Joyce Meyer diz: Deus é Espírito infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Está meio nebulado, né? Tem que melhorou? Langston tem uma definição que particularmente eu gosto muito, que é: Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige tudo. E é interessante pegar essa última frase do Langston,
dá para a gente tentar mais ou menos destrinchar o que é Deus. A natureza de Deus, Ele é espírito pessoal. O caráter de Deus, Ele é perfeitamente bom. Em tudo que Deus faz, a Bíblia vai reafirmar várias vezes que Deus é bom. A relação de Deus para com o universo. Deus não existe por conta do universo. O universo existe por conta de Deus. Deus é aquele que cria, sustenta e dirige tudo. Ele é a causa primeira, como já havia dito alguns filósofos. O motivo de Deus em suas relações, santo amor. Por que Deus faz tudo aquilo que Ele faz? Ele é movido por santo amor, não o amor terreno, o amor de Deus. Aliás, a gente tem muita expressão interessante. Geralmente as pessoas estão falando: o que é Deus para você? Uma das respostas sempre é: Deus é amor, né? Deus é amor, claro, Deus é. Mas a ideia muitas vezes de amor que as pessoas têm por parte de Deus é aquele amor que supera todas as cores e tudo certinho. E Deus ama a todos, Deus é amor, Deus transforma em amor. Mas nós não podemos esquecer que Deus também é justiça. Na definição do Berkhoff está aqui: Deus também é santidade, Deus é verdade, Deus é justiça, é amor. Então, para nós aqui, Deus é eterno, sem princípio nem fim. Aliás, a Bíblia começa, diz, o primeiro versículo da Bíblia diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. E essa palavra do princípio está relacionada à criação, não está relacionada a Deus. Deus já estava antes do princípio. A Bíblia não tem ideia de a quando que Deus surgiu. Deus não tem começo nem fim. Ele é eterno. Ele pressupõe, a Bíblia já pressupõe a existência de Deus. Ela não tem que defender a existência de Deus. Então Deus é um ser eterno, infinito, sem limites em sua natureza. Irmãos, a ideia que nós trazemos todas essas informações aqui, um pouco para a gente pensar também na grandeza e no ser de Deus. Deus é inesgotável. Todo o conhecimento que nós podemos adquirir de Deus, seja aqui, seja na eternidade, jamais nós vamos esgotar o ser de Deus. Porque Deus é inesgotável. Ele é infinito, não tem limite. A onipotência de Deus não tem limite. A onisciência de Deus não tem limite. O amor de Deus, a santidade de Deus não tem limite. E Deus é pessoal. Deus, ele se relaciona conosco. Ele não é uma energia cósmica, como alguns dizem por aí. Mas toda a criação, em todo momento, a Bíblia descreve assim Deus ele procura relacionamento. Ele tem vontade, ele tem amor, ele tem ira. Tudo o que ele faz com um propósito. E ele faz porque ele também é soberano, supremo sobre todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Quem é Deus para você? Vai pensando. Uma das maneiras da gente conhecer Deus, tentar definir Deus, é através do que na teologia a gente vai estudar como os atributos de Deus. O que é atributos? As qualidades, adjetivos, uma das maneiras como Deus se comunica conosco. E os atributos, a teologia vai separar atributos comunicáveis e incomunicáveis. Pastor, não estou entendendo nada, isso não importa. O que é atributo incomunicável? Qualidades que Deus tem, que é só dele. Fica mais fácil da gente pensar aqui. Algumas características que Deus tem, que é exclusivo dele, por isso que é incomunicável. Tudo bem? Então, características que pertencem exclusivamente a Deus em sua plenitude. Quais são essas características? Eternidade. Salmo 92 diz: de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Imutabilidade. Que palavra difícil. O que é isso, pastor? O que é imutabilidade? Deus não muda. Ele é o que Ele é em sua essência. Ele não muda. Nós mudamos. O ser humano muda tudo. Aliás, o que você era ontem, talvez você já não é mais hoje. Talvez amanhã você vai ser diferente. E tem que ser assim. E que bom que seja assim, se for para uma mudança melhor, de preferência, né? Se mudar segundo os padrões das Escrituras. Mas Deus é um ser imutável, sempre o mesmo na sua essência. Malaquias 3:6 diz: eu, Senhor, não mudo. Nosso Deus tem onipresença, onipresente.
como o Felipe assim falou, Salmo 139, 7 a 10, ele traz essa verdade. Aqui só está um pedacinho desse texto, diz: onde me esconderia do teu Espírito? Aí se você for ler o texto inteiro, só vai falar: se eu subir no mais alto, o Senhor vai estar. Se eu fizer a minha cama nas profundezas, ali o Senhor está. Para onde fugir da presença de Deus? Deus está em todos os lugares. Onisciência. Pastor, o que é isso? Quer dizer que Deus sabe de todas as coisas, e é algo que só Ele tem. Hebreus 4,13 diz que nenhuma criatura está oculta aos seus olhos, tudo está patente diante dele. Ele está visível, ele tem acesso a tudo e a todos. E a onipotência, o que é onipotência? Santo Deus onipotente, nós cantamos agora há pouco. O que isso quer dizer? Deus que tem todo o poder nas suas mãos. Apocalipse 19,6. Aleluia! O Senhor, o Deus Todo-Poderoso reina. Aquele que tem o poder de fazer tudo do seu jeito, da sua forma. Esse é o nosso Deus. João Calvino já dizia: nada acontece senão pelo secreto conselho de Deus. Nada acontece senão pelo secreto conselho de Deus. Atributos incomunicáveis, características que pertencem, qualidades, adjetivos que pertencem somente a Deus. É uma das maneiras de nós conhecermos a Deus. A Escritura nos revela, tem mais. Eu trouxe só alguns só para a gente ter um sabor aqui da pessoa de Deus. O meu desafio, o meu convite é que você vá para a sua Bíblia, vá ler livros, conte mais, vá mais a fundo, pesquise mais. Conhecer Deus é o mais importante para nós como cristãos. É fundamental, é essencial que você conheça Deus. Então, aqui é só um aperitivo para você se aprofundar na sua leitura bíblica e no seu crescimento no conhecimento de Deus. Bom, se tem atributos incomunicáveis, tem atributos comunicáveis. Então, se as qualidades que nós falamos na slide anterior era algo que só pertence a Deus, exclusivo de Deus, só Deus é eterno, só Deus é onipotente, só Deus é onisciente. Agora tem outras qualidades que Deus tem que Ele comunica conosco. Por isso são atributos comunicáveis. São qualidades divinas refletidas parcialmente em nós, que somos criados à imagem de Deus. Então nós parcialmente, porque essa imagem e semelhança de Deus foi manchada na queda, mas nós parcialmente comunicamos. Assim como Deus tem a qualidade de amar, nós também temos a qualidade de amar. Então Deus é amor, só que Deus é o perfeito amor. Deus é o amor em sua excelência. Nosso amor é um amor duvidoso. A gente tem uma sombra daquilo que é o amor real, o amor do nosso Deus. Deus, Ele ama. Deus, Ele comunica conosco santidade. A gente tenta ser santo, a gente busca, a gente tenta se purificar. Deus é santo em sua essência. Aliás, é uma ordem. 1 Pedro diz: sejam santos. Então é possível ser santo. É algo que Deus comunica conosco. Ainda que nós não vamos atingir na sua plenitude aqui na terra, por conta da nossa natureza pecaminosa, mas tem que ser um alvo para nós. Então, uma vez que nós, aliás, retomando aqui algumas coisas que a gente já vem estudando há um bom tempo, uma vez que nós somos justificados, lembra? Justificados em Cristo, recebemos a justiça de Jesus em nós. É tirado o nosso pecado, recebemos a justiça de Jesus. A partir de então, nós entramos numa nova etapa, que é a etapa da santificação. E essa etapa que nós estamos vivendo agora, que nós precisamos viver todo dia, e buscar todo dia, e almejar todo dia. Quero ser santo como o Senhor é santo. É uma ordem de Deus para nós. Justiça, Deus comunica isso conosco. A palavra em Deuteronômio 32,4 diz que Ele é a rocha cuja obra é perfeita. Deus é justo juiz. A nossa justiça ela é
ela é manchada, ela é corrompida, ela é parcial. Deus é justo completamente, totalmente justo. Mas de certa forma nós queremos e precisamos desenvolver justiça, bondade. De certa forma nós podemos ser bons, ainda que a nossa bondade ela é pequena, ela é minúscula, ela precisa ser desenvolvida, mas Deus comunica isso conosco. Agora Deus não, Deus é totalmente bom. Tudo o que Ele faz em sua essência é por bondade. Mas pastor, o dilúvio então foi algo bom, partiu de Deus. O que você acha? Por favor. O que vocês acham? Matou tanta gente, invasão de Canaã com Josué, morreu tanta gente, crianças e tudo mais. Como que a gente equaliza a bondade de Deus e aparentemente o sofrimento, a maldade, enfim, outras coisas? Lembre-se sempre, Deus é bom e Deus é justo. Deus é amor e Deus é santo. Uma das coisas não anula a outra, elas caminham em conjunto. Uma qualidade de Deus não anula a outra. Então Deus, Ele demonstra sim amor e justiça no dilúvio. Ele demonstra sim santidade e bondade na invasão de Josué em Canaã e em todos os outros episódios. É difícil às vezes para nós compreendermos. Aliás, a gente vai falar da Trindade, tem coisas que vão além da nossa mente. Aliás, a própria eternidade de Deus, nós estávamos falando aqui da eternidade de Deus, vai um pouco além. É difícil para nós, para encaixar dentro da nossa mente, porque nós somos finitos, nós temos um começo e um fim. Então é difícil para nós imaginar sequer a ideia de algo que não tem fim. Até tudo bem, mas a ideia de algo que não tem começo, como que isso nunca teve um começo? Difícil estar na nossa mente. Então, estamos lidando com Deus, tentando analisar o ser de Deus. Nós temos que estender os nossos limites. Nem sempre a gente vai compreender tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que Deus é. Isso requer um passo para nós de submissão a quem Deus é. Misericórdia, a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor não têm fim. Lamentações 3, 22, 23. Nós podemos também ser misericordiosos, aliás, nós devemos desenvolver isso. Deus comunica isso com a gente. Ainda que a nossa misericórdia ela é pequena, mas ela precisa ser desenvolvida. A santidade é a perfeita bondade de Deus, ou seja, a soma de todas as suas qualidades morais. O Langston vai falar isso, explicando um pouquinho sobre santidade. Tudo bem? Qualidades, atributos comunicáveis que Deus comunica conosco? Tá. Então vamos entrar na Trindade. O que é Trindade? A palavra Trindade surgiu nos primeiros séculos da igreja, usada por Tertuliano no século II, para defender a fé bíblica contra heresias. Mas eu não vou entrar na parte histórica aqui, o concílio, o que foi, o que aconteceu, por que isso, as heresias que tem. Não é nosso objetivo aqui. Talvez você pode se aprofundar, buscar, mais uma vez o desafio para você se aprofundar, buscar mais informações, ir atrás de livros, de aulas, explicações sobre isso. Mas a ideia é que, se você for ler a Bíblia, talvez você já tenha visto isso, não aparece a palavra Trindade na Bíblia, foi algo criado, então quer dizer que não tem. Não tem na Bíblia, mas a doutrina, todo aquilo que cerca essa palavra Trindade, ela é essencialmente bíblica. Tudo bem? Então estão compreendendo? Então, se você quiser, pastor, eu quero mais informação, joga lá e vai correr atrás, pede orientação. A gente está disponível também para conversar, te indicar livros e tudo mais. O termo foi necessário para proteger duas verdades bíblicas fundamentais: Deus é um só, e Pai, Filho e Espírito Santo são plenamente Deus. Todas as Escrituras, essa verdade ela vem se repetindo. Deus é um. A nossa religião é uma religião monoteísta. O que é isso? Nós queremos que existe só um Deus, e só Ele existe. Não é que tem Deus e tem outros deuses, e
mas nós servimos a esse Deus aqui, mas tem outro, não. O monoteísmo é que só existe um único Deus. Só que a Bíblia, ela vai falar que esse Deus tem Pai, tem Filho e Espírito Santo, e tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, na Escritura, vão ser claramente identificados como Deus. E se tem um Deus, como que tem Pai, Filho e Espírito Santo? Então, foi necessário criar esse termo Trindade, defender essa ideia, justamente para combater essas heresias. Então, uma definição: a Trindade é a doutrina bíblica de que há um só Deus em essência, existindo eternamente três pessoas distintas, iguais e poderosas. Irmãos, como eu falei, a gente tem que dar às vezes um passo de submissão em muitas coisas que nós não vamos compreender. Deus é um. Deus é um. É claro, a Bíblia defende isso. Mas Deus tem Pai, tem Filho e tem o Espírito Santo. E eles são plenamente Deus. Como que isso se dá? Nem sempre a gente, a nossa mente vai conseguir acompanhar isso. Tudo bem? Então tá difícil, tá tranquilo? Então tá bom. Então Deus é um, mas tem três pessoas e são distintos. Nós vamos ver isso. Não é que Deus, a hora Deus ele se mostra como Pai, ora Deus é o mesmo Deus, mas a hora que se revela como Filho, a hora que se revela como Espírito. Não, são três pessoas distintas. Tanto que Jesus, nós vamos ver isso mais pra frente, Jesus, quando estava aqui encarnado, ele ora a Deus, ele ora ao Pai, ele conversa com o Pai. Ou seja, como é que ele ia estar falando com ele mesmo? Tem sentido. Se é o único Deus, né? E Jesus ali está encarnado e só existe Jesus, e nesse momento ele é Jesus, no outro momento ele é o Espírito, no outro momento ele é Deus. Como é que ele ia falar com o Pai? E Jesus, naquela oração sacerdotal, João 17, né? Pai, Jesus repete várias vezes: Pai, eu oro para que não nos tires do mundo. Pai, Jesus está orando a Deus, conversando com Deus. Então, existe a pessoa do Pai, existe a pessoa do Filho, existe a pessoa do Espírito. Os três em conjunto são Deus. Pastor, tudo bem, pode falar. tem uma corrente que fala do Deus trino processado, né? Por isso que eu ia contar. Como se fosse uma reação química, né? Outra coisa, me veio o texto de 1 Coríntios 13, 9, quando o apóstolo Paulo diz que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier aquilo que é perfeito, aquilo que é em parte será aniquilado. Realmente é um conhecimento parcial, né? Sim, nem sempre a gente vai conseguir atingir a compreensão de tudo. Tem coisas que são mistério, né? O Deuteronômio vai falar isso. Tem coisas que pertencem a Deus, tem coisa que é da parte de Deus e a gente tenta compreender, mas a gente tem que se entender com a nossa própria limitação. Nosso conhecimento cognitivo nem sempre vai conseguir acompanhar, porque Deus ele é muito maior do que nós. Mas ele se revela, como nós falamos na pregação passada, ele se revela através das suas escrituras, da palavra de Deus, seus profetas, seus servos, seus apóstolos. E nessa revelação, Deus traz essa verdade de que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três plenamente, tem todas as características, todo o poder, todo o senhorio, toda a majestade de Deus, tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade se revelada nas Escrituras. Então, onde que nós tiramos essa verdade? Nós vemos isso no batismo de Jesus, em Mateus 3, 16, 17. Depois você pode ler com mais calma na sua casa esse texto e ver. Mas esse texto traz essa verdade. Jesus, quando vai ser batizado por João, ele entra nas águas. João fica receoso, não quer batizar, mas depois batiza aí. Nós temos Jesus dentro da água, o Pai falando do céu: este é o meu filho, que ele fala? Que me comprasse. Esse é o meu filho que me comprasse. Depois que o Pai fala, o que acontece? O Espírito desce. Não é assim? O Espírito desce em forma de pomba, teofania. O Espírito desce em forma de pomba. Então nós temos o Filho na água, o Pai no céu, e o Espírito descendo em forma de pomba. Trindade. Na grande comissão, Jesus orienta os seus discípulos: olha, isso por todo mundo, prega o Evangelho, quem crê, for batizado, batiza-os em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. A ordem que Jesus dá para os seus discípulos é: você vai batizar os discípulos, os novos discípulos, eles vão ser batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 3. Trindade. Trindade também se reflete na bênção apostólica. Quando Paulo faz isso em 2 Coríntios 13:13, graças ao Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo, a comunhão do Espírito Santo. E a gente repete isso todos os cultos, baseados aqui no que Paulo fez nessa carta. Sempre essa bênção trinitária, parte de Deus, Filho e Espírito. Então, claramente nós vemos essa relação da Trindade nas Escrituras, apesar do termo Trindade não tá presente ali. Tranquilo? Tudo bem? E a unidade de Deus? Tá, então a gente vê também a Trindade, a gente viu que a Bíblia se revela, mas e a unidade? No Antigo Testamento isso é muito claro. Aliás, é um texto muito famoso, que é o Deuteronômio 6:4. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é o único, né? É o Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o único. Só há um Deus. Isaías 45:5 diz: eu sou o Senhor e não há outro. Unidade de Deus. Deus declara a sua exclusividade. Mas em Gênesis 1:26, a Bíblia diz: façamos o homem à nossa imagem. E aqui daqui a gente já pode começar a ver que Deus começa a demonstrar indícios de que há Trindade. Façamos o homem à nossa imagem. Outros textos eu não coloquei aqui, mas outros textos como os anjos, 3 anjos vão falar com Abraão, revelar o destino de Sodoma e Gomorra. Em várias outras passagens nós vemos um pouco da Trindade e da unidade de Deus sendo mostrada nas Escrituras. No Novo Testamento, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Perceba, mais uma vez a ideia da Trindade e da unidade. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. É difícil para nós, às vezes conseguimos compreender, mas ele estava com Deus, ou seja, uma pessoa diferente. Mas essas duas pessoas juntos são, ou as 3 pessoas juntos, aliás, são Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse texto de Atos 5, 3 e 4, o texto começa dizendo que Ananias, o texto, depois você pode ler também com mais calma, os apóstolos, os discípulos estão se convertendo e estão começando a contribuir, todo mundo está se maravilhando com aquele primeiro amor, todo mundo está vendendo as suas posses e deixando aos pés dos apóstolos, e eles estavam dividindo tudo, que uma maravilha. E aí o Ananias e Safira, a mulher dele, tiveram a brilhante ideia de falar: vamos vender também, vamos entrar nesse negócio, vamos vender tudo que nós temos, só que a gente vende por X e dá para os apóstolos e o resto é feito com nós, a gente bolsa aqui e ninguém precisa saber. Só que aí o texto vai falar que eles chegam para Pedro e primeiro o texto fala: vocês mentiram ao Espírito Santo. O texto começa falando: Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo para falar com Pedro. Depois, versículo de baixo, o texto fala que vocês mentissem a Deus. Então, mais uma vez, Espírito Santo e Deus tendo a mesma pessoa. Efésios 4 diz: há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai. O N. Gruden, teólogo, ele vai dizer o seguinte: Deus existe eternamente como 3 pessoas. Cada pessoa é plenamente Deus e há um só Deus. Há um só Deus, mas Deus existe em 3 pessoas. Cada uma dessas 3 pessoas são plenamente Deus, mas há um só Deus. Como é que a gente compreende? Nem sempre a gente vai conseguir compreender. Tudo bem? Tranquilo? Mais ou menos. Está difícil? A gente vai caminhando devagar, vamos tentando compreender. Por que a gente está? Eu estou repetindo tudo isso. Existem outras religiões, o Fernando falou, existem outras religiões que vão dizer que o Espírito Santo é uma força, não é Deus.
ou que só existe um único Deus e Jesus é um Deus minúsculo, um Deus menor. A verdade das Escrituras, que é difícil para a gente compreender. Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. 3 pessoas, não força, não energia. 3 pessoas. E as 3 pessoas são plenamente Deus. Tem todo o poder de Deus, toda a majestade de Deus, toda a divindade de Deus. As 3. Ok? Tudo bem? Tem um outro ponto importante que a gente vai aprofundar daqui a pouco. Vai ficar um pouquinho mais claro. Quem falou? Por isso que tem aquela. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Sim. Eu vou chegar nessa parte agora. Exatamente agora. Aí eu vou explicar um pouquinho melhor Então, algumas reflexões, um pouquinho antes ainda de chegar nessa parte, daqui a pouco eu vou chegar nisso aí. Algumas reflexões aqui de alguns teólogos famosos que passaram a vida estudando sobre isso. Calvin disse: jamais poderemos conhecer a Deus corretamente sem conhecer o Pai, o Filho e o Espírito. Calvin disse: Deus é a plenitude absoluta do ser e da vida. O Atanásio é um dos pais da igreja, um dos primeiros a escrever sobre esse tema. Ele vai dizer o seguinte: adoramos um Deus, um único Deus na Trindade, e adoramos a Trindade na unidade, não confundindo as pessoas, nem dividindo substância. Pastor, o que é isso? Muito difícil. Não, só presta atenção o que é. Nós adoramos a um único Deus quando nós servimos a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo bem? Mais ou menos? Calma. Aqui. Trindade econômica. Esse é um termo utilizado na teologia para tentar entender qual que é o papel de cada pessoa na redenção. Então, por que então, se Deus ele é o único Deus, por que nós vemos Pai, o Filho e o Espírito Santo, e aí o texto que a Mara diz que Jesus é o único caminho que leva até Deus? Cada uma dessas 3 pessoas distintas, tem um papel a se desenvolver na história da redenção. Deus é uma essência, mas opera de maneira distinta na história da salvação. A economia da redenção revela a harmonia perfeita entre as 3 pessoas. Então Deus eterno é essa comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. E para salvar, cada um vai exercer um papel chave, diferente um do outro. Por exemplo, o que o Pai faz? O Pai planeja a salvação. Efésios 1:4, nós já estudamos esse texto. Desde a eternidade o Pai arquitetou o plano redentor. Antes da fundação do mundo, Deus já planejou a salvação. Então é Ele que arquiteta a salvação. É Ele que envia o Filho. João 3,16. O que diz João 3,16? Que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho. É Deus que envia, Deus que dá o Filho ao mundo. É Deus que nos adota como filhos. É Ele que nos recebe em sua família com intimidade, como diz o texto de Romanos 8,15. Irmãos, depois eu vou deixar essa slide, vai estar lá no YouTube, você pode depois ver com calma, olhar esses textos, olhar essas referências, ler, estudar tudo isso, pensar com mais carinho sobre tudo isso. Então, Deus Pai, Ele é a fonte da redenção, o originador do propósito salvífico que se cumpre através da história. Então, a salvação parte de Deus. Ele planeja, Ele envia e Ele que nos adota como filhos. O que o Filho faz? Ele que encarna. João 1,14 vai dizer que Jesus veio habitar entre nós, tomou forma humana. Ele vive perfeitamente, sem pecados, como diz Hebreus 4,15. Ele morre de uma maneira substitutivamente, ou seja, Ele leva os nossos pecados na cruz, Ele nos substitui literalmente, Ele toma o nosso lugar. Esse texto de Isaías vai dizer isso, que Ele levou sobre si os nossos pecados, a nossa iniquidade, o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós somos sarados. E o Filho ressuscita, Ele vence a morte. 1 Coríntios 15, 13 e 4 vai falar sobre isso. E agora o Filho intercede, pleiteia por nós. Romanos 8, 34 diz que Jesus está à destra de Deus,
intercedendo por nós. Ele é o mediador. 1 Timóteo 5:2 também, né? 1 Timóteo. Há um único Deus e um único mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem, né? Cristo Jesus, homem, muito bem. Um único mediador. Eu tenho aqui, um único caminho entre Deus e os homens. O caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai. Então Ele é esse caminho da salvação. Ele que executa. Deus planeja, o Pai planeja, envia, adota, o Filho executa. Ele vem, encarna, vive, morre, ressuscita, intercede por nós. Tudo bem? O que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo nos regenera, Ele nos renova. João 3, 5 a 6 vai nessa conversa de Jesus com Nicodemos. Jesus vai falar: olha, ninguém é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Ninguém pode ver a Deus se não nascer do Espírito. É o Espírito Santo que nos regenera, é Ele que faz a nossa nova vida, nos possibilita entender o caminho, nos convence do pecado, revela a nossa necessidade, como diz João 16:8. É Ele que habita no crente, Ele que mora dentro de nós. Nós somos, texto de 1 Coríntios 6:19, somos templo do Espírito Santo. Ele habita dentro de nós. É Ele que nos santifica, é Ele que nos transforma, e é Ele que capacita a igreja. Mas recebereis poder do alto, quando descer sobre vós o Espírito Santo, e semeis minhas testemunhas de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. É o Espírito Santo que aplica a redenção, tornando eficaz em nós a obra de Cristo. A obra do Espírito é tornar eficaz em nós a obra objetiva de Cristo. Então vamos lá. Deus Pai envia, planeja, envia o Filho, nos adota como filhos. O Filho executa, Ele faz a redenção, e o Espírito Santo torna isso eficaz. É Ele que aplica aquilo que Jesus fez em nós. Okay? Então cada um tem o seu papel na história da redenção, da salvação. Tá, diante de tudo isso que nós falamos, eu sei que às vezes ficou, talvez deu um pouco mais de nó na sua cabeça. Não tem problema, é assim mesmo. Nem sempre a gente vai conseguir compreender todas as coisas. Mas diante de tudo isso, o que se aplica para nós? O que nós podemos tirar de lição para nós? Se Deus é esse Deus santo, eterno, soberano, o que isso exige de nós? Qual tem que ser a nossa postura diante desse Deus? É uma postura de temor e de reverência. Não tratamos Deus com leviandade. Nossa adoração deve ser bíblica, reverente e centrada nele. O texto de Hebreus 12:28 vai dizer: sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Qual é a nossa relação com Deus? Quem é Deus para você? Lembra da pergunta: quem é Deus para você? Qual é a sua relação com Deus? Precisa ter temor e reverência. Mas também precisa ter um relacionamento íntimo. Se Deus é essa trindade santa, Pai, Filho, Espírito Santo, que desde a eternidade vive nessa comunidade, nesse relacionamento, todo o ser de Deus e todo o empenho é ao enviar o Filho executar a obra da salvação, o Espírito Santo aplicar essa salvação em nós, é para que nós tenhamos relacionamento com Ele. Então refletir sobre a trindade traz para nós, exige de nós também que tenhamos um relacionamento íntimo, nos convida à comunhão profunda. Nós somos filhos do Pai, dotados da sua família, nós somos redimidos pelo Filho, resgatados pelo seu sangue, nós somos então habitados pelo Espírito, transformados inteiramente. A palavra de Deus diz em João 17:3: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, ó único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Como que está sendo o seu relacionamento com esse Deus? Então, se por um lado Deus santo, temível, poderoso, existe reverência e temor,
Mas por outro lado, eu preciso conhecer mais a Deus e me relacionar mais com Deus, conversar mais com Deus, orar mais a Deus, ter Deus mais nas minhas decisões do meu dia a dia. Relacionamento íntimo com Ele. Conclusão. A grandeza do nosso Deus trino. Um só Deus, soberano sobre tudo. 3 pessoas iguais em glória. Revelado na Escritura de Gênesis a Apocalipse. Que em tudo isso, o objetivo de todo esse aprendizado é que sejamos uma igreja que conhece a Deus corretamente, que adora a Deus reverentemente, que vive em comunhão com Deus Trino, Deus Santo e Deus verdadeiro. Amém? Dúvidas? Se ainda ficou alguma coisa que estou à disposição para nós conversarmos. Indicação de livros, leitura, mas você pode fazer isso também por você mesmo. Vai ler sua Bíblia na sua casa. Vai tentar entender o que a Escritura diz sobre esse Deus que é um só, mas se revela na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos orar?